Olá, Rafael Strugali aqui. Estamos entrando para mais uma live, um bate-papo, dessa vez com a temática do agosto dourado e a importância da amamentação. Hoje temos um convidado muito especial aqui, que é o Dr. Roberto, pediatra, que está aqui para explicar todos os conceitos, aquilo que é importante e não é importante você realmente levar em consideração quando a gente fala do processo de amamentação. Então, o Roberto já está chegando aqui. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Rafael. É um prazer tê-los aqui comigo para falar de um tema tão importante. Bom demais, bom demais. Antes de mais nada, doutor, quer explicar um pouquinho qual a sua história, sua trajetória, sua especialidade, né? E por que você tem tanta bagagem para estar falando desse tema aí da amamentação? Bom, eu sou pediatra geral, trabalho na área da pediatria ao redor de 35 anos. Fiz especialização em neonatologia e em terapia intensiva pediátrica. Atualmente sou coordenador da pediatria do Hospital São Rafael Redidor, em Salvador, Bahia, e faço consultório pediátrico todos os dias de pediatria geral. Atendo desde recém-nascidos até adolescentes de 20, 22, 24 anos, mães jovens, mães de primeira viagem, recém-nascidos de termo, recém-nascidos prematuros, recém-nascido com alguns problemas de saúde. Eh, Atendemos também situações de dinâmicas familiares bem distintas. Então, da amamentação, como a gente vai ter possibilidade de conversar, Rafa, ele tem premissas gerais do que toda mãe deve fazer e do que não pode ser feito, mas mais importante do que as premissas gerais são os aspectos individuais. Uhum. Individualizar aquela situação, aquele contexto, a situação de saúde da criança, a situação de saúde da mãe, como que funciona a dinâmica familiar, como é a rede de apoio, como é a situação profissional da mãe e a situação de saúde física da mãe para manter a amamentação e todo o acolhimento e o amparo que o pediatra deve dar, principalmente nos primeiros dias, os primeiros 2, 3 meses, que são os meses mais solicitantes, em que a criança precisa de um apoio maior e de uma vigilância maior, tanto em relação a aspectos técnicos da amamentação, como em relação ao ganho de peso, a possibilidade de surgimento de cólicas, a possibilidade de surgimento de refluxo, a intolerância ao leite de vaca cruzado que a mãe pode estar ingerindo. Então é muito o acompanhamento do pediatra. Perfeito, perfeito. Eu sei bem dessa importância porque eu sou pai de gêmeas, né? Estão aí com 2 anos e meio, nasceram de parto normal. Tiveram cada uma num dia, uma do dia 24, outra do dia 25, né, que não é muito comum para gêmeos. E a gente teve os nossos desafios da amamentação, né, como você trouxe muito bem, a individualidade de cada contexto, né. Mas antes de chegar nesse ponto, me fala um pouco, qual é a importância, como você avalia a importância de todo esse processo de amamentação, Bom, tanto para a mãe quanto para a criança? a gente poderia começar falando em termos evolutivos na escala filogenética do animal humano, né? E não só do animal humano, mas tanto no reino animal, né? Então, o leite materno, seja o do ser humano, seja o dos animais, ele foi desenvolvido no decorrer de milhões de anos de evolução da natureza para suprir as necessidades do recém-nascido nos primeiros 6, 12, 24 meses de vida, tanto do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de nutrientes, lipídios, carboidratos, proteínas, cálcio, fósforo, uma série de outros elementos como magnésio, zinco, selênio e toda a parte imunológica do leite materno. Então, o leite materno transmite para a criança uma série de fatores de defesa do organismo que são transmitidos também pela placenta, mas devem continuar sendo transmitidos durante a amamentação. A transferrina uma substância presente no leite materno que tem uma importância antibacteriológica importantíssima.
Além disso, o leite materno possui um equilíbrio de ômega 3, ômega 6, ácido linoleico, ácido linolínico, que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento cerebral. Então, era conhecido por uma série de estudos que as crianças ao leite materno têm a neuroplasticidade e o neurodesenvolvimento mais desenvolvido, possibilitando muitas vezes um QI mais elevado. A explicação que era antigamente dada a isso era em função de que o vínculo é maior, o estímulo é maior, mas na verdade existem substâncias no leite materno que são favoráveis à mielinização e à formação neurológica do cérebro nos primeiros 2 anos de vida. Então, até do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, o leite materno é muito importante. Existem também características relacionadas a efeitos antialergênicos do leite materno. A gente sabe que a criança alimentada ao leite materno por um período de 6 a 12 meses tem uma chance muito menor de desenvolver alergias alimentares. E mais recentemente, Rafael, aí é uma notícia contemporânea que eu vou lhe passar, mas dentro do contexto da nova medicina e do estudo das células-tronco, não sei se você já ouviu falar um pouco sobre isso, as células de regeneração tecidual e oncolíticas, né, que impedem o desenvolvimento de cânceres. Essas células-tronco, elas estão presentes em todos os tecidos e órgãos do organismo, mas acredite você, a substância do organismo em que existe maior quantidade de célula-tronco é o leite materno. Essas troncos não são digeridas pelo intestino do neném, elas atravessam o intestino do neném e vão se alocar no cérebro, no coração, no fígado, no rim, nos músculos, e vão ter um efeito do ponto de vista de organogênese e desenvolvimento de todo o organismo de uma forma equilibrada, sem características oncogênicas, com prevenção de evolução de doenças, inclusive lá da segunda e terceira idade, que só hoje está sendo descoberto esse grande arsenal de células regenerativas que tem no leite humano. Então, à medida que o tempo vai passando, sabe, Rafael, apesar de a gente ter mais de quase um século de estudo do leite humano, novas descobertas vão sendo feitas e essas descobertas cada vez mais salientam a importância da amamentação. É sensacional. Eu falo assim, a biologia ela é perfeita, né? Quer dizer, ela traz tudo o que o bebê precisa em todos os aspectos disponível ali através da mãe, né. Agora assim, existe de repente algum malefício? Pode ter algum malefício a questão da amamentação, tanto para o bebê quanto para a mãe? Olha, tecnicamente falando, só existem duas situações em que a amamentação estaria contraindicada, né? Que seria a presença de um erro inato do metabolismo, que chama galactosemia, que a criança não tem capacidade de digerir a galactose do leite materno, mas isso é extremamente raro, né? Menos de 10 milhões de recém-nascidos, é muito raro. E Hum. a mãe com HIV, né? Então, a mãe com HIV, se ela não tiver com a carga viral zerada, se não estiver tomando retrovirais, existe uma chance de transmissão do HIV pelo leite materno e também se tiver com alguma viremia em atividade, como o citomegalovírus, também é uma outra possibilidade. Mas são situações extremamente raras, sabe, Rafael? Extremamente raras, né? Então a gente pode quase que dizer que não existe nenhuma contraindicação ao aleitamento materno. E são situações até pontuais, né, eu diria, porque uma vez resolvida aquela situação, a amamentação ela poderia ser indicada novamente, né, então como você falou, a questão do HIV, né, tá com a virose zerada, se ela ainda não parou de amamentar, porque de repente ainda não estava 100%, ela pode começar a amamentar, correto? É possível, apesar de não isentar de risco, mas é possível.
Ah, então mesmo com a virose zerada, com toda a medicação em dia, ela ainda Deve ser feito com acompanhamento do infectologista, né, e pediatra. perfeito, perfeito. E como que é feita essa orientação para dinâmica de amamentação? Vou dar o meu exemplo aqui, né. As minhas meninas nasceram levemente prematuras, nasceram de 8 meses, ficaram internadas, então lá, né, a minha esposa, a gente ia lá, mas ela amamentava um pouco, mas o resto era complementado com leite. Né. Mas aí a gente teve um apoio da própria unidade ali do hospital, que ensinou todo o processo da pegada e como fazer e tudo mais para garantir que, né, as meninas estavam realmente tomando leite. Como que é feita essa orientação? Quem que faz essa orientação e essa dinâmica aí da amamentação? Porque a mãe de primeira viagem não sabe nada, né. Então, como que é feito isso? Então, Rafael, na verdade esse processo começa antes do nascimento, começa já na gestação, né. Então durante a gestação, a importância do obstetra em ir preparando a mãe, tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista orgânico, a preparação do seio, a preparação do mamilo. Existem formas de ir preparando o mamilo para que ele não sofra nos primeiros dias de amamentação, que às vezes tem escaras que são muito dolorosas, mas se o mamilo for preparado no terceiro trimestre da gestação, ele vai estar mais pronto para que a sucção do neném ocorra de uma forma não dolorosa. É fundamental e é importante que a mãe gestante, lá pelo 8º mês de gestação, faça uma primeira consulta pré-natal com o seu pediatra, não com o obstetra. Nessa consulta com o pediatra, ela vai colocar todos os receios, todas as dificuldades, todas as características da dinâmica familiar. O pediatra pode avaliar a característica do seio, como é o mamilo, se o mamilo é retrátil, se o mamilo é saliente, se o volume da mama é adequado para a produção de leite, se a mãe usa prótese, se a mãe usa alguma medicação que possa comprometer a amamentação ou ter algum problema de saúde. Então, essa consulta antes do nascimento com o pediatra, ela é muito importante. E, hoje a gente dispõe, na grande maioria das maternidades, dos cursos pré-natais, né, que eu aconselho que sejam feitos, porque normalmente são ministrados por obstetrizes, por neonatologistas, que têm muita experiência na dinâmica do nascimento. A gente tem, uma situação no Brasil em que ainda hoje a gente tem um volume de cesárea muito alto, né, e, quando a mãe é submetida à cesárea, atrasa um pouco a pojadura do leite. Então é importante que o pediatra, ele vá, para a maternidade já nos primeiros dias do nascimento do neném. Ao nascer o neném, estando em boas condições de vitalidade, respiração, frequência cardíaca e cor, o neném deve ser colocado para amamentar na sala de parto. Existem vários estudos mostrando que o início da amamentação já na sala de parto, aquecendo o neném, evitando hipotermia, eles aumentam a aderência à amamentação durante todo o processo da puericultura. É importante o pediatra estar próximo durante esses primeiros 2, 3 dias na maternidade, que é um período em que a mãe está muito sensível, às vezes está com a dor do parto normal ou da cesárea. Existe uma oscilação emocional na grande maioria das mães, é uma mudança muito grande. Seu filho estava dentro de sua barriga protegido por você e de repente ele está exposto ao mundo, isso gera uma insegurança. Toda a articulação com a família, com as avós, com as tias, com o marido. Então, aí a gente começa a constituir realmente um contexto de dinâmica familiar propriamente dita, né. Então é muito bom que o pediatra possa ir na maternidade para acompanhar esses primeiros dias, né. E é muito bom nas maternidades as mães aproveitarem a experiência do alojamento conjunto.
porque as obstetrizes, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem têm muita experiência no processo de amamentação. Então, esses 2 dias que a mãe permanece no hospital pós-parto normal ou pós-cesárea, é importante para o processo de treinamento mesmo, né? Já na primeira consulta pediátrica, que deve acontecer 2 a 3 dias após a alta hospitalar, o ideal, primeiro, a consulta pediátrica não dá para ser de 10 a 15 minutos. Uma consulta pediátrica de primeira vez de um recém-nascido não ocorre em menos de 1 hora de duração. E é adequado que durante o processo da consulta a mãe coloque o neném para amamentar, para que o pediatra possa avaliar a posição adequada, a pega adequada. Algumas crianças têm o freio da língua muito curto, que dificulta a amamentação, apesar de que houve um exagero nesse diagnóstico. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria está revendo as indicações de frenectomia, mesmo com o freio de língua mais curto. Se não tiver atrapalhando a amamentação, não tem indicação cirúrgica. A gente deve ser um pouquinho mais cauteloso nessa indicação de frenectomia. Pode ser avaliado por um fonoaudiólogo ou por um odontólogo. O processo da amamentação no consultório pediátrico permite ao pediatra reforçar critérios relacionados à confiança da mãe, à técnica adequada, ao intervalo das mamadas, ao tempo entre as mamadas, né? Eventualmente a presença de refluxo. Então é muito importante que seja feita esse processo ainda na primeira consulta pediátrica. E apesar de que a orientação do segmento ambulatorial da puericultura é mensal, no primeiro mês de nascido é importante que o pediatra esteja mais próximo, que a mãe tenha livre acesso ao pediatra, seja por via telefônica, seja diretamente. E as consultas devem ser um pouquinho mais frequentes. Nas primeiras 2 semanas, 2 a 3 consultas para se reavaliar o peso, avaliar a cicatrização umbilical, porventura avaliar se o neném tem alguma icterícia. Mas esse processo dos primeiros dias de vida é fundamental para manter todo o contexto da amamentação nos primeiros 2 anos do neném. Perfeito. Não, eu até te digo assim, a nossa experiência, como as nossas meninas ficaram na UTI, né, em observação, uma delas ficou 13 dias, a outra ficou 17, porque ela acabou fazendo apneia. E aí teve que ficar um pouquinho mais ali até resolver o problema. Eu falo que foi a melhor coisa pra gente. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de aprender todo o processo com os médicos, os enfermeiros. Uma das nossas teve a fonoaudióloga avaliou, precisou fazer esse processo ali do freio da língua, né, deram o piquezinho ali no freio da língua dela. Agora já não sei se precisava ou não, né, ouvindo a tua fala aqui. E quando as meninas vieram para casa, né, quando a gente pôde realmente trazer as 2 para casa, elas já estavam com uma rotina 100% instalada, a gente só precisava realmente continuar executando aquela rotina que era feita dentro da maternidade. Então para nós, eu falo assim, foi um treinamento intensivo, porque o que a gente aprendeu lá, nesse processo, e aí já acho que essa é uma dica muito importante para os pais, né, e mães, que aproveitem esse momento que estão ali, né, que realmente tentem aprender o máximo com os profissionais que estão ali, porque eu falo assim, o profissional que está aí, né, você e todos os profissionais envolvidos, eles querem ajudar, mas aí os pais precisam querer receber essa ajuda, né? Então os pais precisam mostrar esse interesse, fazer as perguntas, para que eles saiam dali o mais preparados possíveis para evitar os problemas, que por mais que você faça as avaliações pediátricas regularmente, principalmente no começo, né, para ver essa questão do peso, eu vou dar um caso aqui que aconteceu com ali na maternidade. O bebê nasceu, normal, ficou ali, 2 dias saiu, teve alta, e aí quando a gente estava lá, a gente viu esse casal chegando, com o bebê desacordado. Porque o que aconteceu? Ele mamava regularmente, mas ele não conseguia puxar leite o suficiente. E essa criança, ela foi perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, até que o momento que ela praticamente desmaiou. E aí quando eles levaram lá, a criança estava desacordada já. Os médicos reanimaram tudo,
mas não sabiam se haveria alguma sequela, alguma consequência daquele daquela falta, né, daquele momento. Por quê? Porque eles não fizeram acompanhamento com o pediatra. Eles não foram verificando regularmente o peso da criança para ver se estava tudo bem. Foram para casa e acharam que estava tudo certo e abandonaram, né. Então, fica aqui a importância, porque, se você for no pediatra e tiver tudo certo, perfeito. Mas se tiver qualquer coisa que não está certo e você não percebeu, o pediatra já vai fazer essa orientação e já consegue corrigir, porque a qualquer variação com o recém-nascido faz muito a diferença, não é, doutor? Muito. Uma outra dúvida muito frequente, sabe, do ponto de vista da dinâmica, Rafa, com que frequência e quando que deve amamentar, né? Toda vez hora eu devo amamentar a cada 2 a 3 horas, eu devo seguir uma rotina, quanto tempo o neném deve ficar no leite no seio, devo dar os 2 seios ou um seio. Então basicamente é o seguinte, né, nos primeiros 7 a 10 dias, o neném não tem uma reserva de glicose adequada, principalmente os nenéns que nascem muito grandes, acima de 3,5 kg. Então esses recém-nascidos têm um risco maior de hipoglicemia. Então, nos primeiros 7 a 10 dias, não é bom deixar passar de 3 horas sem amamentar o neném. Passada 3 a 4 horas no máximo, se o neném não acordou, tira a roupinha do neném para ele ficar mais desperto e coloca ele para mamar, né? Na verdade, o processo de amamentação é livre demanda. O neném chorou, ele mama. Mas é importante que no decorrer do tempo, a mãe vá entendendo e conhecendo melhor, e ninguém conhece a criança melhor do que a mãe, ela conhece melhor do que a avó, melhor do que a sogra, melhor do que a comadre. Ninguém conhece a criança melhor do que a mãe. E ela vai aprendendo, ela vai dizer: "Não, esse choro é fome. Não, esse choro ele está com sono. Não, esse choro ela está molhadinha, está com xixi". Então, com o tempo, a mãe vai percebendo se aquele choro é de fome, se aquele choro é de algum incômodo, né. E aí a amamentação, a partir da segunda, terceira semana, ela segue mais ou menos um ritmo de uma mamada a cada 2 a 3 horas mais ou menos, sendo que às vezes à noite, a criança, pode passar um período maior e fazer intervalos de 4, 6 até 8 horas. Um aspecto que é muito importante do ponto de vista de segurança, isso já está bem estabelecido, que é completamente proibido a criança ser colocada no berço na posição de bruços, né. Isso está fortemente associado à síndrome de morte súbita. O neném pode regurgitar sobre o próprio rosto e não conseguir respirar, então é proibido colocar o neném de bruços. Após o neném amamentar, e ele deve ficar no seio e em um seio ao redor de 40 a 50 minutos. Nos primeiros dias ele dorme, ele mama um pouquinho e dorme. Aí a mãe deve fazer uma pequena fricção na bochecha, no dorso, no pezinho, aí ele volta a mamar, aí daqui a pouco ele volta a dormir. Aí você deve fazer isso de novo, até que a mãe sinta que o seio esvaziou. Se ela conseguir ficar 40, 50 minutos com o neném amamentando ao seio, significa que ele vai encher mais a barriga e que ele vai fazer intervalos maiores entre uma mamada e outra. Após esvaziar o seio e amamentar, a criança deve ser colocada na posição de eructação, de arrotar. Ela pode até não arrotar, mas deve ficar na posição durante 15 a 20 minutos, para dar tempo de esvaziar um pouco o estômago e evitar regurgitação. As regurgitações, é importante a gente lembrar que é o refluxo fisiológico do recém-nascido. O neném, ele não tem o esôfago ainda bem amadurecido e o leite volta. Isso é muito comum de acontecer, às vezes o leite sai pelo nariz. É importante frisar que não deve ser feita nenhuma manobra intempestiva de tentar desobstruir as vias aéreas. O neném que não tem nenhum problema neurológico, ele tosse e se desengasga voluntariamente, né? Mas a criança deve ficar 20 a 30 minutos
na posição de arrotar antes de ser colocada no dorso, sob o dorso, no berço. Hum. Perfeito. A gente fazia muito essa prática, eu falo assim que com 2, essa era uma das fases mais difíceis, porque daí você tem que realmente é bastante tempo, né, não tem como, né, no início, e é isso, é trabalho, é trabalhoso, mas é muito satisfatório ver a criança se desenvolvendo, ver que ela está ficando cada vez melhor. Eu falo assim: "Aproveite cada fase", né, cada fase tem seu desafio, mas é muito satisfatório ver o teu trabalho, o teu esforço ali, ele dando resultado. E, com relação à complementação com fórmulas, né, que nem no nosso caso que eram gêmeas, e a gente teve que complementar desde o começo. Minha esposa conseguiu amamentar por 4 meses, e aí depois acabou indo 100% para a fórmula, porque realmente ela não conseguiu mais, dar conta da amamentação. Eh, Qual é o impacto disso? Bom, as fórmulas, Rafael, elas foram desenvolvidas pela indústria no decorrer dos últimos 50 anos, né, e o desenvolvimento das fórmulas foi muito bom, né. A gente tem fórmulas hoje de várias categorias para várias situações clínicas, intolerância à lactose, intolerância à proteína do leite de vaca, refluxo, né, alergia, então obstipação. As fórmulas foram acrescidas de pré-bióticos, de pós-bióticos. Então as fórmulas estão muito desenvolvidas. O que elas não possuem é toda a parte imunológica de anticorpos e de agentes biológicos do leite materno natural, né. Toda vez que a gente oferece ao neném a fórmula na mamadeira, existe um risco, porque o leite vem muito mais fácil na chuquinha, na mamadeira, do que na sucção do leite materno. Existe um risco de rapidamente o neném não querer mais pegar o seio materno. Então, na alimentação mista, o ideal é que seja feita por sonda de alimentação, né, ou por colherzinha, né, quando você vai dar a fórmula. Se você usa a fórmula uma vez no dia, 2 vezes no dia, isso pode ser que não interfira na amamentação, mas se a frequência começa a aumentar, é muito difícil manter a amamentação, com a alimentação mista. No decorrer do tempo, a criança vai passando a recusar o seio. Agora tem crianças que realmente precisam, como no caso de gemelares, como foi o seu caso, ou algumas outras situações de baixo ganho de peso. Então, com a orientação do pediatra, eu tenho experiência de mães que foram até quase 1 ano de idade com alimentação mista, davam a mamadeira apenas no período noturno, e a gente conseguiu manter a amamentação. Se puder dar na colherzinha ou na sonda, melhor do que dar no bico, que ele realmente cria o risco de a criança não querer mais pegar o seio. Uhum. Não, perfeito, né, mas acho que é importante até ressaltar isso, porque as muitas mães ficam culpadas quando não conseguem amamentar. Eu acho que você está tocando num ponto importantíssimo, sabe, Rafael? Amamentação não é apesar de ser um processo extremamente natural, não é um processo simples. A mãe, quando vai amamentar, ela está no pós-parto imediato, ela fez uma cirurgia de cesárea, ela teve um parto normal, ela está cansada, teve privação de sono, tem toda a insegurança em relação ao neném exposto ao mundo externo. Existe normalmente pressões familiares de toda a natureza. Então, principalmente nos primeiros dias e no primeiro mês, o processo de amamentação é trabalhoso, é sacrificante, né? E é importante que haja o apoio do marido, do pai, do companheiro, da família, para estar acalentando a mãe, tranquilizando a mãe e ajudando mesmo. Agora, no momento que o ritmo pega, sabe, Rafael, na hora que a criança, o menino ou a menina, encontra a rotina de amamentação, a mãe acha o jeito certo, já conhece as demandas da criança, aí o retorno que a gente tem de quase 100% das mães é de que é extremamente prazeroso o ato de amamentar, né.
Eu sinceramente morro de inveja do sexo feminino, dessa possibilidade de amamentar. É uma coisa tão mágica, né, Rafael, que dentro do seu organismo sai uma substância que faz todo o desenvolvimento da criança sem necessidade nem de dar água para ela, né. Então realmente é um processo quase que divino mesmo, né, e que normalmente dá muito prazer para a mãe. E é isso, né, eu acho que, eu falo, eu concordo com essa inveja, né, porque eu falo assim, é um momento de conexão único, né, e são aquelas coisas que só a mãe experiencia. Eu sou um pai muito presente aqui com as minhas meninas, né, então, desde que elas nasceram, eu acordava todas as noites para atender elas, exatamente para que minha esposa pudesse descansar um pouco mais, ou a gente estava junto, ou eu estava sozinho, mas essa conexão, né, da amamentação é algo exclusivo da mulher. E é isso que se relata, né, as pessoas próximas a mim que fizeram e fazem esse ato, elas relatam exatamente essa satisfação, né, no ato da amamentação. Então, se você é uma mãe que vai ser uma mamãe, ou você já é uma mãe que está passando por isso, tenha paciência. Essa curva de aprendizado é normal, até que você chegue nesse ponto em que é natural essa conexão com o neném e tudo isso ele acaba se desenvolvendo. Precisa de um pouco de tempo para isso. Às vezes as pessoas estão muito ansiosas, achando que já tem que saber tudo. E não tem como saber tudo, porque cada caso é um caso, né? E para finalizar, doutor, já estamos aqui passando o nosso tempo, até quando que é recomendado fazer a amamentação? Até qual idade do bebê é recomendado fazer a amamentação? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a amamentação seja mantida até o segundo ano de vida, principalmente em populações carentes, em que o leite materno acaba compensando algumas deficiências nutricionais, né. Eh, a gente tem visto que a grande maioria das mães conseguem amamentar 6 meses exclusivo e conseguem fazer a transição alimentar, muitas vezes sem dar leite artificial, conseguem manter a criança até um ano e meio, sem precisar dar leite artificial, entra a papinha, entra a sopinha, entra as frutas e continua a amamentação, né. A partir depois de 2 anos, existem países na Europa em que a amamentação vai até 3, 4, 5 anos. A gente já vê com um pouco de reticência a isso, né, porque o cognitivo, o comportamental já começa a entrar em ação, e aí entra outras relações entre o filho e a mãe, que não só a questão alimentar e afetiva, as interferências da relação com o marido. Então, após os 2 anos, eu acho que deve se pesar muito se deve se manter ou não a amamentação, né. Hoje, mudou muito a rotina de transição alimentar, né. Então antes a gente era muito mais cauteloso na introdução de alimentos alergênicos antes de 1 ou 2 anos de idade. E com os novos estudos a gente viu que quanto mais cedo a gente introduzir os alimentos alergênicos a partir do 6º mês, durante o período de transição para a alimentação sólida, quanto antes você introduzir esses alimentos, menor a chance da criança ter alergia no futuro. Então, o que acontece é que a partir de 6 meses a gente entra com alimentação artificial, com as verduras, com os legumes, com os grãos, com a carne, com o ovo, com o peixe, e mantém a amamentação até 1 a 2 anos, a depender da condição de dinâmica familiar da criança, da família, da mãe, de conseguir manter a amamentação. Perfeito. É isso, né, eu acho que fica a grande mensagem aqui para todas as mães e futuras mamães, primeiro entenda que cada mãe é única, cada bebê é único, né, e essa relação ela é construída individualmente, não você pode usar as outras pessoas como uma referência, mas não se compare 100% porque são realidades diferentes. Busquem todo o apoio, toda a informação dos profissionais que estão ali dando suporte para vocês. O obstetra, depois o pediatra, enfermeira obstetra, se for o caso. Busque toda a informação, a fonoaudióloga, né, também é super importante. Busquem todo esse apoio dos profissionais para que vocês vão se capacitando o máximo
para que esse processo de aprendizagem seja o mais rápido possível. A amamentação ela é vital, tanto para a mãe. A mãe também tem vários benefícios com esse processo de amamentação, então estímulo para todo mundo, é um benefício para todo mundo. Então, doutor, muito obrigado por todas essas informações super esclarecedoras, muito obrigado mesmo, Flávio, e eu lhe agradeço, é muito importante é importante que a gente consiga trazer isso. Eu sou Roberto Saponic, eu sou pediatra geral. Quem tiver interesse de acompanhar no Instagram, tem informações lá no meu Instagram. Perfeito. E fico à disposição de vocês, viu? Foi um prazer conversar com vocês. Perfeito. Obrigado e a todos, até semana que vem, que a gente está aqui junto de volta. Um abraço. Abraço.